Boa noite, Kleber. Boa noite, Tite, Vinícius. Boa noite a todos. Ô, Tite, eu queria saber até que ponto, ou não, impacta a possibilidade de um campo pesado, com chuva nessa partida, na preparação de vocês, e se você pode antecipar e confirmar a escalação. Campo molhado, a qualidade do passe ela fica prejudicada. A gente optou por não fazer o trabalho de forma consensual com a Venezuela para preservar o estado do gramado, para ter uma condição melhor do espetáculo. Ela prejudica o espetáculo, né? E principalmente o passe, ele fica com uma dificuldade maior. A escalação, ela passa pela base da equipe que veio do último jogo, mas eu não quero confirmar. Não quero confirmar, por ser uma competição. Daqui a pouco, o outro lado, também, ele, de alguma forma, ele vai ver das possibilidades que a gente tem, de um, de outro. Eu sei que vocês têm acompanhado, eu sei que, por vezes, eu faço trabalho e, visualmente, tenho a condição de ver do outro lado, mas eu não quero, eu, particularmente, não quero. Eu quero omitir, mas não mentir. Tite, aqui atrás. Bom, o que é que muda com o Arthur em campo? Mesmo você não confirmando a escalação, o que é que muda contar com esse jogador, por favor? A formação do meio-campo, a gente tem versatilidade nos 6 que compõem o meio-campo, com características diferentes e combinações diferentes. Vou te dar exemplos. Nós terminamos o jogo com a República Tcheca, virando o jogo com Arthur e Alain. Vocês estão lembrados. O último jogo com Fernandinho e Casemiro. E essas duplas, Arthur e Casemiro, Arthur, Fernandinho, elas te dão composições diferentes. Às vezes, ela possibilita uma liberdade maior para o Dani. Às vezes, ela possibilita o Richarlison ficar mais como um segundo atacante. Conforme as combinações, elas geram outro tipo de liberdade para outros atletas. De todos, uma coisa é certa, sempre o Coutinho com liberdade de criação maior. Essa é a ideia. Gustavo Hoffmann, ESPN. Boa noite, Tite, Kleber, Vinícius. Você já disse que não vai confirmar a escalação. Pelo que foi o jogo contra a Bolívia, pela alteração que você fez no intervalo, pelo posicionamento do Fernandinho no segundo tempo, verá esse segundo homem de meio campo à frente do Casemiro e próximo do Coutinho e não ao lado do Casemiro? Se eu te responder, tu vai matar a escalação, daí aí fica fácil. Essas opções a gente tem. Eu volto a dizer, o sentido maior não é omitir de vocês. Eu tenho respeito, sei da importância. O sentido maior é não dar a oportunidade do adversário saber. Vai jogar David Neres ou vai jogar o Cebolinha? Ele me autorizou a chamar ele de Cebolinha. Eu disse que ele disse, pode chamar, professor, pode chamar. Vai jogar Fernandinho ou vai jogar Alain? E essa composição? Vai ser o Firmino tendo essa liberdade maior? Sim. Sabe, dele também trabalhar, nós também trabalhamos do outro lado, então a gente não facilitar o trabalho do outro lado, por isso. Boa noite, Tite. Kleber, tudo muito em manter nível de concentração. É mais difícil quando você joga em casa, no seu país, e numa competição como essa, devido a todos os fatores externos e toda a expectativa, é mais difícil para os jogadores manterem o nível por mais tempo? E se o Kleber puder falar o que ele mais gostou na Copa América até agora, agradeço. O nosso foco ele acaba sendo o adversário, né? O que eu mais gostei foi o segundo tempo contra a Bolívia. A gente conseguiu imprimir um ritmo maior, conseguiu acertar mais passes, conseguiu ser efetivo. Depois da Bolívia, a gente já saiu direto para a Venezuela, aprofundar o conhecimento na Venezuela. Viu por cima, como na época da Copa, a mesma situação, viu por cima as situações dos jogos paralelos, né, que estão acontecendo, porque a gente está focado no trabalho, e essas opções que a gente tem de mudança de desenho, de mudança de característica de atleta, de ajuste, nos faz trabalhar mais focado em cima do nosso trabalho. O que eu mais gostei é a nossa vitória, o campo do Morumbi, que estava muito bom para o jogo, né? Esperamos uma dificuldade amanhã por causa da chuva aqui, mas esperamos que o campo esteja bom também. A gente deve, saindo daqui da
da coletiva dar uma olhada no gramado. Espero um gramado mesmo com as condições de chuva hoje, né, que nos dê uma condição melhor de jogo. E a questão de concentrar dentro de casa, né, é um trabalho que a gente tem feito para os nossos atletas, e essa confiança que gerou nos últimos 2 amistosos, e principalmente no segundo tempo contra a Bolívia, consegue ser mantida para o jogo da Venezuela. Experiência que eu tive, a nossa cabeça nos comandos. Demorei, dentre todas as fases, e aí clube e seleção é a mesma coisa, nesse aspecto, nesse quesito. Demorou 6 meses no Corinthians para o torcedor entender o jeito que a equipe jogava. E que ela não ia fazer transição e jogar longa, por quê? Porque a característica dela era rodar, e ela ficava impaciente por vezes, né? E, do outro lado, é uma variável que a gente não tem condição de controlar. A expectativa gerada, as situações geradas, essas pressões que tem, claro que elas são naturais. Do país sede, claro que elas são naturais. De performance alta, claro que elas são. E nós temos que saber lidar com essas pressões, compreendê-las, mas ficar focado. O que a gente pode ficar atento? Ao nosso melhor trabalho, ao nosso desempenho individual, ao nosso desempenho coletivo, a saber absorver todas essas situações. Isso a gente pode. Tite, você tem falado com carinho, com respeito sobre a Venezuela. A gente, quando eu comecei a fazer seleção, ganhar de 4, 5, 6 da Venezuela era um resultado extremamente normal. O futebol deles, para eles, era o 6º esporte, e eles cresceram demais. Que tipo de dificuldade você espera para amanhã, você e o Kleber? A Venezuela, que a gente encontrou no jogo lá pelas eliminatórias, foi uma equipe forte que nos surpreendeu pela qualidade apresentada na época, e a partir daquele jogo, se vocês estão lembrados, ela teve um crescimento e ficou 6 jogos sem perder. Mesmo que ela tenha terminado eliminatórias em último lugar, ela teve um crescimento naquele momento, que foi um momento de renovação da equipe através do Dudamel, um treinador que está na equipe no mesmo tempo que a gente está. Agora ela já muda o seu jeito de jogar, do meio-campo para frente, com outro estilo, com outra característica, com uma renovação de atletas, com jogadores importantes de clubes médios da Europa, com jogadores com características interessantes de velocidade do lado, o Rondon, que é um jogador de nível, com pivô com qualidade, meio-campistas com bom passe, com boa criação, uma equipe que vem repetida e que marcou gol nos últimos 11 jogos, só não marcou no jogo contra o Peru. Um jogo difícil, né, um jogo parelho. O Peru também é uma equipe que vem com um trabalho constante, então é uma equipe que vem em evolução. O trabalho do Dudamel à frente da Venezuela, não só na principal, como também na base, como o futebol como um todo, vem nesse crescimento, né? Então a gente respeita muito, conhece mais detalhes, estudou muito a Venezuela para essa partida e vai procurar trabalhar muito em cima daquilo que a gente acha de possibilidades e também ficar atento no que eles têm de melhor, né, que são essas características de transições rápidas. 40% dos gols que eles fizeram em transições rápidas, 35% em bola parada, é um time de uma bola parada forte. No jogo da bola parada, o futebol tem um jogo de bola parada que é importante. Então, a gente respeita muito a Venezuela, já falei isso, volto a repetir, Venezuela, para mim, pode ser uma surpresa dentro da competição, como o Catar, que eu falei antes, que é uma equipe que mostrou ontem, no segundo gol, respondendo à pergunta do Alexandre Losetti, um dos gols mais bonitos da competição até agora, um gol de qualidade, um futebol apresentado pelo Catar. Então, a gente respeita essas equipes, busca sempre os detalhes, tanto ofensivos como defensivos, para traçar nossas estratégias. Tite, à sua direita, Ivan Drago, Rádio Transamérica. Vou insistir um pouquinho na escalação, mais uma divulgação, ou você está esperando alguma informação do outro lado que faz com que você possa repensar a escalação? Os atletas já sabem quem vai jogar, desde ontem. E o que é que a seleção pode te entregar nessa partida que não te entregou no primeiro confronto contra a Bolívia? Fazer dos 20 aos 45 minutos um jogo melhor. Porque ali foi o período onde a gente terminou sem ser a nossa verdadeira equipe. Sem propor, sem acertar passe, sem botar volume, sem botar finalização. Foi o período que ela teve dos 20
minutos. Eu não tenho exatamente, dos 20 até o final do primeiro tempo foi onde ela teve abaixo da sua produção normal. Ela fez, e um jogo é de 93, 95 minutos. Um jogo de futebol ele se compõe dessa forma. Às vezes tu define ele no início, às vezes define ele no fim, o seu conjunto todo. Essa melhoria, sim, ela precisa. Aqui. Tudo bem? Boa noite, Kleber, Vinícius. A informação muito forte do dia, né, é de uma possível volta do Neymar. Se pedisse um conselho pela relação filho e pai, professor, o que eu faço? Devo voltar? O que você responderia a ele, por favor? Posso. Eu não posso. Essas são situações muito, muito particulares, muito... Aí é uma situação até profissional, ela é de ver, ela é de onde se sente bem, de onde se sente feliz. Ela tem uma série de outros componentes. Eu iria para um local sempre onde eu me sentiria feliz enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto família, porque daí eu vou estar profissionalmente melhor. Tite, aqui. Queria te perguntar, depois falando que um dos seus arrependimentos foi você demorar a mexer no time algumas vezes, até durante o jogo, e enfim. Queria saber como que você tem trabalhado de lá para cá para mudar isso. Como que você está conversando mais com o pessoal, está ouvindo mais conselhos, enfim, como você tem trabalhado para não repetir o que você mesmo disse ter sido um erro durante a Copa? Arrependimentos é igual a aprendizados. Eu vou continuar aprendendo e vou continuar errando, porque eu sou um ser humano e vou estar em constante formação e constante observação, leitura, acompanhamento de vocês, e aquele comentário onde ele tiver profundidade, ele vai me tocar mais. E esse é um processo de evolução do ser humano, e ele é meu também enquanto profissional. O que eu aprendi é de ficar um pouquinho mais próximo aos atletas, sabe? Não dá tempo de fazer igual ao clube. No clube eu sou um cara já mais reservado, sou um cara mais quieto, no meu canto, mais introvertido. Às vezes o cara pode parecer aqui, pode vir aqui na entrevista coletiva, não, eu não, sabe? Eu me preparo aqui, mas não é o meu chão, está aqui em cima, não é difícil. E eu estar mais próximo deles, conversar mais, chamar o Everton de Cebolinha e deixar ele descontraído, porque é assim que o Renato trabalha com ele no Grêmio. Então, procurar, daqui a pouco, chamar o David Neres e brincar um pouquinho, digo, aqui é a tua casa, hein? Aqui tu vai ter que jogar, pô, aqui é São Paulo, pô, aqui é tu e Militão, vocês conhecem tudo aqui. Aí o Miranda brinca e fala assim, pô, vocês dois, digo, vocês dois nada, tu aqui, tu foi campeão da Libertadores, cara. Aí tu, como mais jovem, de ter um pouquinho mais dessa relação, dessa proximidade, isso eu fiz. Enquanto substituição, sim, é aquilo que eu coloquei. Ó. Deu, eu vou responder assim, não vai tu, e aí começa jogando. Tite, aqui atrás, Gustavo Zupac, CBN, Rádio. Podem controlar o resultado, mas podem controlar o desempenho. O nosso parâmetro mais alto de análise da seleção foram os jogos das eliminatórias. Você acha possível a seleção repetir ou chegar próxima da performance de eliminatórias? Ou o formato da competição, o fato de ser diferente, de alguma forma bloqueia essa evolução próxima daquele nível? Muito inteligente a tua pergunta. Muito, não é pouco, é muito. Porque uma é uma competição a médio e longo prazo de construção e de pontuação. A outra ela é de vida ou de um jogo só, principalmente na segunda etapa. Faz uma mistura das duas, mas o corte de performance ela é das eliminatórias e ela é dos melhores momentos da Copa do Mundo também. Jogo contra a Alemanha lá, amistoso, para dar algum exemplo. É o corte. Tite, boa noite. Tudo bem? Tite, vou te perguntar de novo sobre o Arthur. Você falou em entrevistas também que com ele em campo você pode usar um outro esquema, um outro estilo de jogo. Por isso, queria te perguntar, quando o Arthur está em campo, o que você espera que aconteça com o time? Primeiro, uma referência ao Roger e ao que esteve nos visitando, ao técnico do Vitória, que nós trabalhamos, ao Osmar, e ao
Biel Rospide, são 2 profissionais, são 3 profissionais que a gente teve a condição de trabalhar e que a gente tem um profundo de um carinho, gratidão. E o Roger falava assim, ó, e aí eu faço dele as palavras em relação ao Arthur, encontra a saída. É o primeiro passe que ele encontra para os jogadores de meio campo e da frente receberem, porque ele tem essa capacidade, essa mobilidade toda. O Fernando dá mais liberdade para inserir, né? Mais liberdade para Dani sair. O Alain da infiltração, às vezes pode ser primeiro também Arthur para um outro sair, mas ele te dá bastante saída. Essa iniciação, ele encontra a saída, ele te dá mais esse primeiro passe, essa primeira construção. Boa noite. E não é para trabalhar entre linhas, não. Ele não é, cara, não vai. Se eu pedir isso dele, em alguns momentos lá no início a gente teve, depois a gente aprende o atleta. Ele não é trabalhar entre linhas, porque lá ele vai ficar fora do lugar. Ele pode sair de trás para chegar na frente, mas ele lá na frente para depois, aí ele fica prejudicado. Boa noite, Tite. Ulisses Gama, Bahia Notícias. Coletiva da expectativa de jogar aqui em Salvador. Falou que o axé é diferente, que é uma magia diferente. É dessa forma que você pensa também o clima de energia por parte do torcedor, apoiando a equipe aí nesse momento importante? Como ser humano, a gente sempre cria expectativa positiva. Sim, claro que sim, humano. Mas a gente tem que estar preparado para daqui a pouco, se não acontecer. E Bahia ela tem uma história muito bonita em relação de apoio. Tem, às vezes, ela fica brava porque não convocou o Charles. Por quê? Porque é humana. Porque faz parte. Isso no Rio Grande do Sul é assim. No Rio Grande do Sul, assim, a gente teve um carinho maior no treinamento aberto do que no jogo. Tite, que, no fundo, nessa linha da torcida, eu pergunto, por que o torcedor, às vezes, ou muitas vezes, como você falou aí, coloca acima a rivalidade regional, a rivalidade clubista, e não abraça por inteiro a seleção brasileira? Até porque nós temos jogadores que estão há décadas jogando fora do Brasil. Por que ele não consegue abraçar, na sua opinião, a seleção de forma inteira e essas coisas acabam, muitas vezes, ficando à frente? Eu acho que a gente pegar um episódio só e generalizar é uma coisa muito difícil, né? Até porque toda a temporada, toda a fase que nós tivemos na seleção, poucas foram as vezes que aconteceram isso. Estou certo? Então, a gente pegar um fato isolado, primeiro tempo, poxa, aí é muito duro, aí é cortar e dizer assim, pá, todo cara não abraça. Não, quando jogar bem, vai abraçar, e ela vai aplaudir, e vai compreender, e vai... O que tem, sim, em relação ao clube e seleção, é o amor incondicional ao clube, isso eu aprendi. Às vezes, tu está jogando mal, a torcida vai lá e continua apoiando. E, às vezes, a seleção, esse parâmetro de exigência é um pouquinho, esse corte é um pouco maior. Oi, Tite, boa noite aqui no meio. Igor Siqueiro, Globo. Queria aproveitar a timidez do Vinícius, não, né? Do Firmino aí do seu lado, mais cedo, para te perguntar quem que você incentiva para um time que está se transformando, mudando, entrando jogadores novos e atacantes que são introvertidos. O David Neres, por exemplo, que você acabou de citar, o próprio Firmino. O Richarlison também não é um cara muito expansivo. Então, quem que você costuma... O próprio Coutinho, que é o mágico ali para fazer as coisas, né, ele é um pouco fechado. Quem que você incentiva para ser esse cara que canta jogadas, que puxa, que chama, é o momento de fazer isso agora, é o momento da gente ir para lá agora, dentro desse contexto ofensivo de criação de jogadas? Sabe qual é a linguagem do boleiro? É a linguagem do corpo, de acompanhar as jogadas, de acompanhar a inteligência e a capacidade de raciocínio. Tu, Casagrande, me fez uma observação uma vez que eu guardei. Disse, era muito difícil jogar com o Sócrates. Os caras falaram que era fácil, é difícil, porque tem que acompanhar a linha de raciocínio dele. Às vezes, o gestual dele, ele te traz. O atleta é assim. Eles falam pelo corpo, eles falam pela sincronia, pelo movimento, pelo gestual, eles se combinam assim. E o Firmino é dado a ele a mesma liberdade. O Klopp falou, quando nós fomos lá, dizer ele assim, eu nem falo muito Firmino, deixa para falar, porque ele sabe fazer as funções. Eu não digo, a mesma liberdade que tem, deixa que os outros vão ficar mais fixos, mas tu vai ter essa liberdade de criar. E tem um detalhe que é importante, que a gente buscou aqui, desde esse primeiro momento, trazendo agora para a Copa América, que é buscar links entre os atletas. E essa situação de trabalhar com todos, de usar todos, de ter meninos, né, 2 opções boas,
como Everton e Nery, uma opção de Richarlison, uma opção diferente um pouco com o William pelo lado, a opção do Coutinho ou do Paquetá por dentro, ou do Firmino recuando, características diferentes, criar esses links de uma maneira geral para depois trazer em estratégia para os jogos. A gente tem alguns treinamentos que a gente faz misturando os que vão sair jogando com os que não vão sair jogando, que a gente fazia muito em outros momentos. Em seleção é difícil, mas a gente procura saber. Para mim, particularmente, quem canta as jogadas é quem constrói, né? E os nossos construtores, os dois laterais construtores, como o Dani e como o Felipe, que mostraram isso nos jogos recentes, uma construção mais curta, mais de trás, como o Fernando, ou mais girada e iniciada como o Arthur, o Coutinho dentro da sua movimentação, o Firmino, que a gente brinca, né, que dizer que é um 9 que joga como 10. Então, a gente vai buscando esses links para ter vários cantores. A gente quer um coral. Fala assim. O Tite, nesse momento estão jogando e está vazio. Os torcedores brasileiros hoje torcem mais para os clubes que para a seleção. Isso te preocupa também? A competição, entre aspas, ela está esvaziada em relação ao público? Não sei. Não sei. Palavra que tu está fazendo a pergunta, eu estou tentando raciocinar rápido e estou falando não sei para ver se eu encontro alguma resposta. Não sei. De que são diferentes não é mais ou menos. A seleção ela tem o seu carinho enquanto nação. Às vezes com um apoio mais de um lado, às vezes do outro, às vezes a gente quer o atleta que foi do clube, às vezes a gente sente a receptividade que vai jogar num estádio onde tem representantes do clube. Isso eu aprendi. Na primeira convocação, isso eu aprendi na primeira convocação. Eu fui assistir um jogo de Botafogo e Flamengo. E eu saí do campo assim, dormindo Jefferson. Cada cara que eu passava, porque ele queria o representante do seu clube na seleção. Isso é o orgulho que cada um tem. E isso é legal. E pouco público tem que pensar, não sei. Eu não sei te responder. Tite, o quanto é importante, amanhã o Brasil garante a classificação, mais do que isso, pode até já garantir um primeiro lugar. Quanto é importante ter essas garantias antecipadas para ter, quem sabe, ainda na última rodada, uma maior tranquilidade de trabalho e, mais do que isso, consequentemente, se consegue conquistar o primeiro lugar, volta a Porto Alegre. Qual a principal diferença que tu estabelece entre o jogo amistoso de Porto Alegre e o que pode ter na arena num jogo aí valendo classificação? Construções, eu digo assim, quando eu falo de equipe, quando eu falo de seleção, ela se constrói. E ela se constrói em cima de fazer coisas bem feitas e repetir, e de aprender erros que vão acontecer e adversidades que vão. São pressões muito fortes. Os atletas têm pressão de concorrência dentro da titularidade, tem pressão da performance do adversário, tem pressão do resultado, tem a expectativa alta. Trabalhar em cima dessas pressões e, ao mesmo tempo, fazer esse processo de evolução. A equipe vai se consolidando, vai se afirmando, vai se buscando. E são os aspectos todos. A gente falou antes do aspecto emocional, do aspecto tático, de movimentos, né? De liberdade, por vezes, de Coutinho e Firmino, não ficarem estáticos para fazer uma marcação. Então, a gente trouxe dessa liberdade maior e ela ir se construindo. Ela botar a rivalidade dos dois meninos, ela é de David Neres, mas ela é de Cebolinha. Pô, um está entrando bem, daqui a pouco o outro não está, o outro vai e dá resposta. Antes aconteceu o inverso, o Cebolinha estava, daí entrou o Neres e reventou, sabe? E de dar essa confiança a eles, porque são jovens. E aí eu me remeto quando eu era jovem, faz tempo, mas no Esportivo de Bento Gonçalves. Eu fui para o Esportivo de Bento Gonçalves, tinha um diretor que chamava Jacaré, e disse assim para o técnico, ele disse, deixa o menino jogar. Eu tinha 21 anos, deixa o menino jogar. Clube pequeno, mas das minhas origens, deixa eu jogar. E aí ele me deixava jogar, não me pressionava, eu me gerava confiança no treinamento, e ele aí desenvolvia esses aprendizados, eu consigo trazer para esses mais jovens também. Depois eu te respondo, pode ser. Está guardado. 3 últimas perguntas. Carinho maior. Vamos às 3 últimas, tá? Tite, tudo bem?
Você já mostrou em várias equipes jogando bem com um coletivo muito forte. Por exemplo, o Corinthians, campeão da Libertadores, do Mundial, sem uma referência técnica exclusiva, mas um coletivo forte que, de acordo com os jogos, ia aparecendo uma referência técnica diferente, e você foi campeão diversas vezes assim. Aqui na seleção sempre se fala muito em procurar uma referência técnica, né? Aqui e lá é histórico isso. Você prefere ter um time com um forte coletivo, como você já trabalhou, ou ter uma referência técnica ali exclusiva, aquele jogador, todo mundo sabe que é referência, ou você prefere jogar com um time forte e as referências vão se apresentando? Eu tenho que me adaptar às duas situações. O Internacional, por exemplo, nós contratamos uma referência técnica da Alessandro, que era de sacanagem. Então, ele tinha, e aquele time de 2009... fora ter Alex e uma série de outros, de Nilmar, extraordinário, ele tinha uma referência técnica de criação impressionante. E aí, mas o conjunto era muito forte. As referências técnicas do próprio Corinthians de 2015, que foi o que bateu todos os recordes de ponto corrido, de número de vitórias, de toda a campanha, não é só um do ano. Número de vitórias, pontuação, gols feitos, saldo de gols, ele tinha Jadson e Renato, que era sacanagem. O Palmeiras, eu tinha Edmundo e Juninho Paulista jogando muito. Eu lembro bem de uma fase de recuperação. Então, tu tem referências técnicas e pilares, por vezes, importantes. Eu tento adaptar uma ou outra situação. Tite, boa noite. Jorge Morales, de W Radio Colombia. Un Mundial de Clubes para Brasil y para Sudamérica, con el Corinthians ante el Chelsea. Pero parece que a los brasileños, a los sudamericanos, hoy en día nos cuesta mucho pelearle a Europa un título, un campeonato. Y me gustaría saber en qué situación, en qué momento cree que se encuentra el fútbol brasileño y el fútbol sudamericano hoy. Ajuda aí, Kleber. É difícil perguntar. Uma situação complicada. Abrangente. Uma situação complicada. Esses resultados, né, as atuações mostram muito essas dificuldades. A saída dos jogadores muito jovens, né, para a Europa, de todos os países, a Venezuela exportando também, que era um país desconhecido ao futebol. Hoje a sua seleção cresce porque seus jogadores estão trabalhando em níveis melhores na Europa, né? Colômbia, que é uma grande seleção que cresceu muito no momento, também com jogadores em clubes importantes da Europa. Então, a dificuldade do futebol nas equipes nacional no seu país aumentam cada vez mais. Tu não consegue manter uma continuidade como era antigamente, né? Tu definia uma equipe que jogava 1 ano, 2 anos, 3 anos. E a gente, nos últimos anos que trabalhou em clube, tu tem que fazer, num clube no Brasil, uma equipe a cada 3 meses. Eram 6 meses, agora passa a ser 3 meses. Dificilmente tem essa continuidade, né? E, para mim, o maior problema do futebol sul-americano é a falta de continuidade. Na Europa se faz uma equipe, troca algumas poucas peças, se mantém, e nos países sul-americanos as equipes não dão continuidade, ou do profissional que dirige, ou dos jogadores, né? Independentemente da qualificação de profissionais, 4 meses não é bom e nem ruim trabalho, é um trabalho interrompido. Eu estou repetindo, Mansur. Última pergunta. A gente ter, e saída de jovens, e tal, o presidente Landim, aqui colocando, saída de jovens de forma precoce, ele retira do Campeonato Brasileiro a qualificação maior, porque o poder aquisitivo tira. Em compensação, ele te traz outra coisa. É um Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro tem 10 clubes que eles são postulantes ao título. Ele é o mais competitivo, não estou falando de qualidade, ele é mais competitivo do que, talvez só a Inglaterra, ela, em termos de competição, talvez seja mais Espanha, não sei. Mas que tu pegue 10 clubes, em termos competitivos, que são postulantes ao título, esse é o Campeonato Brasileiro. Ele te traz esse nível de enfrentamento, mesmo que o nível, pelos atletas saírem, seja menor. Tite, boa noite. Aqui ao fundo. Vinícius Bueno, Rádio Bandeirantes. Eu queria te ouvir sobre amanhã
E sobre Neymar, você disse recentemente que jamais gostaria de não ter o Neymar pela referência técnica que ele é. Mas pelo momento conturbado que ele vive fora dos gramados, você entende que ele não estar no ambiente da seleção hoje traz algum benefício emocional, psicológico para esse grupo? Você vê vantagens? Não. Não por um detalhe, porque ele é muito bem-quisto na relação com o grupo. Se fosse um atleta mais... ele é bem-quisto. E eu pego até as palavras do Tuchel, que falou a respeito deles, e, enfim. Não abro mão de qualidade técnica, não. Entendeu? E a outra parte, não. O Ederson eu vou conversar agora, porque a gente fez uma reunião de manhã, e para ver se ele tem condições. Eu não tenho condição, talvez o Vini possa passar para vocês, depois de conversar com o doutor, passar para vocês. E do Éder está legal, ele está bem treinado, está bem.